A história de Londres mostra como um estuário lamacento numa ilha chuvosa em um canto remoto do norte da Europa se tornou o berço da maior cidade do mundo. Há 2000 anos, o local foi descoberto pelos romanos, que transformaram um pântano desabitado numa joia de seu império. As ruelas estreitas da Londres medieval viraram a oficina da Europa. As rústicas estalagens dos Tudors produziam a melhor literatura que o mundo conhecia. Londres foi assolada por doenças e destruída pelo fogo. Foi a primeira cidade do mundo ocidental a ter 1 milhão de habitantes e, por um século, foi a maior metrópole e é a capital do maior império do mundo. Londres foi posta abaixo por bombardeios, mas depois de cada calamidade, ela renasceu, efervescente, incansável, implacável, indestrutível. É uma cidade que nos deixa admirável e ao mesmo tempo com medo, porque ela é imensurável. Eu vivi minha vida inteira aqui e ainda não compreendi tudo. Eu adoro a continuidade, nos mesmos quarteirões por séculos, na Londres medieval, na Londres romana, na Londres de Hogarth. A mesma energia e os dramas humanos continuam se repetindo. O Tâmisa é Londres, e Londres é o Tâmisa. Ele é o berço de Londres, e sua fonte de riqueza, comunicação, diversão e estética, desde o começo até os dias de hoje. A história de Londres. Por incrível que pareça, os primeiros a perceberem a importância da localização estratégica de Londres não foram os nativos, foram os estrangeiros. No ano 43 d.C., os romanos desembarcaram no litoral sul da Inglaterra e marcharam pelo estuário do Tâmisa até chegarem ao local da Londres de hoje. Quando os romanos chegaram a Londres em meados dos anos 40, não havia uma cidade, povoado ou tribo. Eles viram um vale que enchia com as marés do rio, enseadas pantanosas ao longo de suas margens, uma floresta e, à distância, fumaça subindo de fazendas dispersas dos nativos. Os habitantes eram fazendeiros ou pescadores. Para eles, o rio era somente a fronteira entre territórios de diferentes tribos. Mas para os romanos, aquele curso d'água tinha potencial comercial. A contribuição deles para a história de Londres seria transformar o pântano desabitado na primeira cidade britânica. O Tâmisa, no local, era de maré, estreito bastante para receber uma ponte e profundo para a navegação vinda do litoral. Um porto aqui abriria toda a região a norte do Tâmisa para o comércio e ligaria a Bretanha ao resto do Império Romano. Olhar as origens da Londres romana, num rio, como uma cidade de comércio, é como prever os 2000 anos seguintes de sua história, porque ela virou uma cidade formada por estrangeiros. Ela não foi fundada para ser uma capital ou como um lugar de grande riqueza mineral ou agrícola. Ela está ali só porque é um ótimo local de comércio. Um rio imenso como o Tâmisa é o lugar perfeito para a confluência de idas e vindas. Por volta de 50 anos depois de Cristo, a primeira Londres nasceu. Um visitante do sul veria um povoado modesto de construções de madeira aglomerado junto a um porto movimentado. Mas no começo, Londres não tinha muralhas ou fortes. Era um alvo fácil para os muitos inimigos dos romanos. As tribos locais ficavam indignadas com a opressão romana. Tal ressentimento era gerado por altos impostos ou pela brutalidade em geral. Em 60 d.C., os bretões se rebelaram. A líder deles era a soberana de uma das tribos do leste, a rainha Búdica. De acordo com o historiador romano Tácito, ela odiava os romanos porque depois da morte do seu marido, eles roubaram suas terras, violentaram suas filhas e a açoitaram. O grito de guerra da feroz rainha foi entoado numa linguagem celta muito parecida com o galês moderno.
Pensem em quantos de vocês estão lutando e por quê. Então vão vencer a batalha ou morrer. É isso que eu, como uma mulher, pretendo fazer. Os homens que vivam na escravidão, se quiserem. O plano dos rebeldes era simples: atacar e destruir as colônias mais importantes dos romanos. Colchester, a leste, foi logo dizimada e os bretões marcharam para Londres. A precisão do ataque não poderia ter sido melhor. O exército romano estava longe, reprimindo uma revolta em Gales. Quando a revolta búdica estourou em Londres, os rebeldes estavam dispostos a destruir tudo o que vissem pela frente. Queimaram cada construção que puderam até não sobrar nada. Os arqueólogos descobriram uma grossa camada queimada encravada bem fundo no chão, marca do primeiro grande incêndio de Londres. O fogo que destruiu a cidade foi tão brutal que derreteu essas moedas de bronze. Todos os habitantes foram mortos. Os 16 hectares da primeira Londres foram queimados. A brutalidade dos bretões foi descrita por Tácito. 70.000 romanos e aliados foram dados como mortos, pois os bretões não capturavam, vendiam ou trocavam em tempos de guerra. Eles degolavam, linchavam, queimavam e sacrificavam sem piedade. Os violentos bretões deceparam cabeças romanas e jogaram os crânios no rio, mas eles pagariam pela selvageria. O numeroso exército romano voltou de Gales e logo recuperou o controle. A rebelião foi brutalmente reprimida. O destino de Búdica é desconhecido. Alguns escritores dizem que ela adoeceu e morreu. Outros que ela cometeu suicídio para não ser capturada. Mas a lenda dela sobreviveu. Hoje em dia ela é relembrada às margens do Tâmisa como a primeira grande nacionalista britânica. Quanto a Londres, suas vantagens naturais deram a ela importância demais para ser abandonada. Uma das razões para os romanos terem escolhido sua localização foi o Tâmisa ser estreito o suficiente para permitir a passagem e, por algum tempo, durante o primeiro século, eles construíram uma ponte de madeira a 25 metros da atual ponte de Londres. Por 1.600 anos, este foi o local da única ponte a cruzar o Tâmisa. Os romanos também construíram uma rede de estradas levando a Londres. Depois da revolta, os romanos reforçaram a defesa da cidade. Eles construíram uma enorme muralha com 3 metros de largura, 6 de altura e quase 4 quilômetros. Uma muralha tão forte que partes dela sobreviveriam por 1.700 anos. 20 anos depois da revolta de Búdica, a cidade entra em seu primeiro apogeu. Londres era muito importante comercialmente em seu lugar de destaque no Tâmisa como um centro de comunicação. Daí os romanos lançarem um enorme programa de reconstrução para restaurar no mínimo seu brilho. Ela se tornara uma miniatura de Roma. No coração da cidade ficava o Fórum, centro de comércio, administração e justiça num só lugar. A maior basílica do norte da Europa ocupava posição de destaque, provando a importância de Londres. Aqui, britões se misturavam a mercadores de todos os cantos do império. Mesmo tão cedo na história, Londres era diferente do resto da Bretanha e já era multiétnica. Era uma cidade cheia de pessoas, diferente do mundo na época, povoada por iberos, gauleses, africanos, judeus, um microcosmo do Império Romano. E é isto que ela sempre foi, um local de comércio, um ponto de chegada, uma cidade do mundo, cosmopolita e poliglota. Para isso que ela foi criada.
Depois dos desacertos iniciais, os romanos bolaram um novo plano para conter os bretões. Desta vez, eles trocaram a coerção pela sedução. Os nativos seriam presenteados com prédios públicos magníficos. Depois da revolta de Búdica, a política romana parece ter se tornado de integração. Assim, qualquer pessoa poderia desfrutar o estilo de vida romano. É parecido com uma moderna potência ocidental que exporta bens de consumo, tipo bolas de futebol e câmeras, a países do terceiro mundo como uma ferramenta política. É quase um tipo de escravidão comercial. O plano romano deu certo. Londrinos ricos começaram a usar togas e aprenderam a ler e escrever na linguagem oficial, o latim. Essa cerâmica romana foi encontrada num prédio londrino. Nela, um trabalhador rabiscou uma queixa sobre um sócio que não apareceu para o trabalho. Banhos quentes e muito azeite de oliva. Ela nos mostra claramente que o trabalhador não apenas sabia falar, como havia aprendido a escrever em latim. O fato de um trabalhador braçal saber dar queixa de um colega em latim mostra que o estilo de vida romano foi assimilado em todas as classes sociais. Mas o destino de Londres estava vinculado ao do Império Romano. Por volta do século III, o Império foi dilacerado por conflitos internos e sitiado por inimigos bárbaros. Com o declínio de Roma, Londres também decaiu. No ano 410, a cidade foi abandonada pelos romanos. O sul da Inglaterra foi invadido por uma nova horda de invasores vindos do norte da Europa. Esses anglo-saxões não se interessavam pela vida urbana. Como os antigos bretões, eles preferiam viver em pequenas vilas. O início da Idade das Trevas na Europa foi o desfecho da glória do que foi a Londres romana. A cidade levaria 400 anos para se reerguer. No século XII, Londres era mais uma vez a maior cidade e a mais rica do país. Com uma população de 20 mil pessoas, ela tinha o dobro do tamanho da rival mais próxima, York. Mas as sementes do desastre estavam em sua expansão. A infraestrutura era primitiva, com pobres condições de higiene, o que deixava seus habitantes à mercê de doenças. Ela expande sua fama, envia seu comércio e riquezas para terras mais distantes, ergue sua cabeça acima das outras. Londres fazia muito sucesso porque era um bom porto. Foi por isso que os romanos escolheram aquele local. É um grande conglomerado urbano produzindo energia financeira. Éramos uma usina de produção, venda e comércio. O rei da Normandia, Guilherme o Conquistador, reconheceu a importância de Londres quando fez questão de ser coroado na recém-construída abadia de Westminster, perto da moderna Câmara dos Lordes. Quando estava em Londres, o rei morava em Westminster, que na Idade Média era outra cidade a 7 quilômetros de Londres, o centro de comércio do leste. Mas os normandos fizeram questão de construir a maciça fortaleza da Torre de Londres, na periferia da cidade. As pessoas olham a Torre de Londres e pensam que foi construída para defender a cidade de invasores. Que bobagem. Ela foi construída para subjugar e dominar a cidade. A Londres medieval ainda era confinada às muralhas da cidade romana. Mas por volta de 1300, o mesmo lugar de 182 hectares habitava 80 mil pessoas. Havia tão pouco espaço que empreendedores construíram casas e até uma igreja na ponte medieval. Ruas inteiras eram dedicadas a um comércio ou profissão. Os nomes delas sobrevivem até hoje no distrito financeiro moderno.
A cidade se tornara uma das capitais de comércio e manufatura da Europa, produzindo desde tecido de lã até armas. Uma fábrica enorme que explorava os trabalhadores. É difícil para nós hoje em dia ver a cidade medieval como uma profusão de atividades simultâneas. Pessoas vivendo, formando famílias, estudando, praticando uma religião. E, acima de tudo, produzindo e comercializando ao mesmo tempo. Eles não distinguiam trabalho de vida. Mas a cidade superlotada seria vítima do seu próprio sucesso. Essa multidão de pessoas era uma armadilha. No século XIV, a poluição industrial já era endêmica. A rede de saneamento de Londres estava estourando sob a pressão de sua população. Por nossos padrões, Londres seria um lugar muito desagradável, sujo e fedorento para se viver. As ruas eram sempre estreitas e entulhadas. As casas eram grudadas. Havia ruas mais largas, com uma vala de cada lado, gerando um lamaçal constante. Seria uma cena grotesca. Havia muitas indústrias na cidade medieval que produziam uma quantidade incrível de cheiro. Os curtumes, cozinhando couro, cozinhando lã e pele de ovelha, causavam um fedor que era característico. Além de, é claro, o simples fato de as pessoas não tomarem banho. Você estaria acostumado a um cheiro nauseante de suor. As pessoas dormiam na mesma cama, se é que tinham cama. As pessoas dormiam de roupa e raramente as trocavam. Tomar banho era até certo ponto uma atividade libertina e não um hábito de higiene. Então havia um cheiro predominante de lama e de fezes humanas e de animais, e a atividade industrial não parava de crescer. As autoridades se esforçavam para manter as ruas sem detritos com um exército de limpadores pagos pelos residentes. A partir de 1345, quem jogasse lixo nas ruas recebia a exorbitante multa de 2 shillings e era obrigado a retirá-lo. Mas Londres era tão maior que qualquer outra cidade britânica que seus problemas sanitários eram insuperáveis. Era feito um grande esforço para controlar a quantidade de sobras e dejetos depositados nas ruas. Havia coletores com carrinhos que eram responsáveis por setores da cidade e vinham recolher os pedaços maiores. Havia varredores que limpavam e multavam as ruas dos moradores, que as deixavam imundas e fétidas. A multa era bem pesada, o que era um grande incentivo para manter as ruas em ordem. Houve um caso famoso em que um mascate jogou uma pele de enguia na sarjeta e os cidadãos furiosos interpelaram-no sobre a multa que tal conduta causaria e lincharam-no. Ele acabou morto. O maior problema de saneamento de Londres era o próprio rio que custeou sua prosperidade. No século XIV, as margens do Tâmisa tornaram-se um lixão para toneladas de entulho doméstico e refugos industriais venenosos de curtumes, tinturarias e matadouros. Os vários açougueiros da cidade eram os piores vilões. Durante o século XIV, as autoridades tentaram em vão impedir que eles poluíssem o rio e as ruas com carne podre e entranhas. Os londrinos contavam com poços para extrair água. No começo do século XIII, os pais da cidade tinham construído um cano para trazer água das fontes a oeste para a bomba comunitária. Somente os muito ricos tinham vasos sanitários. Um funcionário tinha a invejável tarefa de esvaziar as fossas à noite e jogar os dejetos no rio. Existem muitos rios que passam pela cidade e desembocam no Tâmisa. Rios e canais que viraram esgotos a céu aberto. As pessoas não eram as únicas a jogar seus resíduos nesses canais, as indústrias também. Por incrível que possa nos parecer,
Era bem provável que as pessoas usassem a própria água do Tâmisa para beber, para cozinhar e lavar seus utensílios. O rei, o despótico Eduardo III, reclamou com as autoridades sobre o estado lamentável da capital, temendo que fosse acabar em desastre. Quando navegando pelo Tâmisa, notamos excrementos, fezes e outras imundícies se acumulando em diversos lugares da cidade. Também notamos vapores e outros cheiros abomináveis que deles saíam devido à putrefação, que, se tolerada, pode trazer grande perigo para os habitantes da cidade, temo eu. Ouvimos o rei protestar com a cidade, mas para ele o pior era o fedor. A ideia deles de doença é completamente diferente da nossa. Para eles, o cheiro em si fazia mal. Eles não faziam ideia que você tinha que lavar as mãos ou tomar banho regularmente, nem que a comida devia ser lavada antes do consumo. Sabemos também, por estudos arqueológicos, que amebíase, tênias, bernes e nematóides eram comuns na população. Enfraquecidos por tantas doenças, os londrinos ficaram muito vulneráveis a uma terrível praga que vinha se alastrando pela Europa, a peste negra. A primeira onda varreu a cidade em 1348. Para a mente medieval, ela era causada por um miasma, uma nuvem de ar podre. Hoje acreditamos que a peste negra fosse disseminada pelo hálito de pessoas ou pelo sangue de ratos infectados e transmitidos pelas pulgas. Do ponto de vista do rato, era um lugar ideal para as férias. Era quente, havia comida de sobra, as casas eram feitas de madeira e barro, ótimas para fazer um bom ninho. Era o paraíso dos ratos. Como havia muitos ratos e os londrinos viviam em ambientes superlotados, era quase certo que, se alguém na casa pegasse, ninguém chegaria vivo ao final do dia. As vítimas tinham furúnculos e tumores nas axilas e virilhas, sintomas de gripe e vômito. A única cura disponível era espremer os furúnculos. A maioria das famílias se limitava a rezar pelas vítimas que morriam em questão de dias ou horas. Por volta de 1349, a taxa de mortalidade era tão alta que os corpos eram jogados numa vala rasa com apenas cruzes de chumbo para indicar o local, como essas de uma cova comunitária. A peste negra dizimou 1/3 da população de Londres, que era de 80 mil. Entre as vítimas, a própria filha do rei. A cidade foi paralisada. A infraestrutura de saneamento de Londres, que nunca foi boa nas melhores épocas, ruiu sob o impacto da peste. Se desfazer de 20 mil corpos, tendo que transportá-los do centro da cidade para enormes covas comunitárias, foi um fardo impossível para a cidade. Londres não organizou um sistema de esgotos condizente por mais 500 anos. Até lá, os cidadãos eram assombrados pelo fantasma da doença. A peste negra voltou a Londres a cada geração durante o século XIV. Só o primeiro surto teria matado o equivalente a 4 milhões de pessoas hoje em dia. 2 anos depois da peste negra, Londres havia perdido metade de sua população. Os cemitérios transbordavam. Rotas de comércio foram extintas. Algumas firmas haviam perdido todos os seus funcionários. Foi como se uma bomba atômica tivesse caído do céu. O impacto foi catastrófico. Nenhuma família londrina passou ilesa pela peste negra. Mais 300 anos se passariam antes que a cidade padecesse de uma epidemia dessa magnitude novamente.
Londres tinha sido dizimada pela peste negra no século XIV. Mas lá, por 1550, a população voltou ao nível pré-praga. Uma nova divisão norte-sul tinha se aberto na cidade. A norte do Tâmisa ficavam os cidadãos sóbrios e trabalhadores do bairro comercial. O sul do Tâmisa virou um caldeirão de vícios e o canteiro do maior desabrochar cultural que a Inglaterra já conheceu. Londres sempre foi um imã de imigrantes. Tanto que no século XVII, ela era 15 vezes maior que a maior cidade rural e uma das 5 maiores cidades da Europa. James I reclamou. Em breve, Londres será a Inglaterra. Recém-chegados invadiam lugares como Southwark, na margem sul do rio. Aqui, uma dinâmica comunidade artística produziu uma fusão singular entre arte e cultura popular. A literatura, a reinvenção da língua inglesa e sua ligação com o cidadão, tudo acontecia nessa pequena área de 400 metros quadrados, que era mesmo densamente povoada. É por isso que Southwark era quase, sem sombra de dúvida, um dos lugares mais importantes da Inglaterra. Southwark ficava fora do controle dos pais da cidade e desde a Idade Média tinha sido refúgio de devedores criminosos e outros personagens dúbios. Southwark era o lugar onde acontecia de tudo. Não havia supervisão, então um estilo de vida alternativo floresceu. Para lá se dirigia tudo que não era permitido na cidade. Uma área de lazer. Havia bordéis, teatro, lutas de cães contra ursos, arenas de ursos, enfim, tudo que acontecesse fora da jurisdição restritiva da cidade. Southwark era famosa por seus bordéis, conhecidos como ensopados. Suas mulheres eram famosas por seus modos libertinos, como comenta um visitante italiano do século XVI. Elas se beijam muito. Se um estranho entra na casa e não beija os lábios da cafetina primeiro, elas acham que ele é mal educado. Nos bailes, os homens dançam colados às mulheres e, antes de cada dança, beijam-nas lascivamente. A vida de rua no começo do século XVII em Southwark foi documentada por um freguês dos prósperos bares, o dramaturgo e jornalista Thomas Dekker. Dekker escreveu guias satíricos para esse lado movimentado de Londres. Aqui existem mais cervejarias que estalagens na Espanha e na França juntas. Os quartos têm tantos parceiros quanto uma cela de cadeia. As meretrizes em seus trajes de tafetá, como 2 pilastras pintadas do lado de fora das portas, são mais úteis que as próprias cadeiras. Dekker escreveu mais de 40 peças e foi amigo de grandes astros do teatro. Ben Jonson colaborou em várias peças de Dekker. Como escritores de seriados modernos, ele era melhor em equipe. Quando trabalhou sozinho, escreveu boas peças. Quando trabalhou com 2 ou mais pessoas, escreveu peças geniais. Infelizmente, é óbvio que ele não era o tipo de pessoa que soubesse controlar as finanças. Então vivia indo parar na prisão. Ele devia receber umas 6 libras por cada peça, o que era a renda anual de muitos cidadãos. Porém, acabou na prisão por dívidas inúmeras vezes. Ele escrevia rapidamente para ganhar dinheiro, mas era visível que gastava tudo em bebida, jogo e tudo mais. William Shakespeare, o maior escritor de língua inglesa e o homem que deu ao mundo centenas de palavras e expressões usadas ainda hoje, era do grupo de Dekker. Shakespeare foi filho de um luveiro rico de Stratford. Ele deixou mulher e filhos no interior para fazer fortuna na cidade como roteirista e ator. Muitas das famosas peças de Shakespeare, inclusive Rei Lear, Hamlet e Otelo, foram escritas durante os 10 anos que ele passou na deslumbrante Southwark. Era um lugar agitado, meio hedonista, onde as pessoas deviam ter muita personalidade e se orgulhavam do fato de viver às margens da sociedade. Foi para esse lugar que William Shakespeare e o irmão se mudaram. E passaram muito tempo vivendo e trabalhando. Bem no coração do que era com certeza a zona de baixo meretrício de Londres, cheia de ladrões baratos e tudo mais, existem teatros. Shakespeare é agora colocado num enorme pedestal intelectual. Porém, naquela época, ele escrevia para o povo que ia à zona de baixo meretrício de Londres. Diferente de Dekker,
Shakespeare era um empresário astuto. Ele juntou dinheiro para abrir um novo teatro em Southwark, The Globe. Quando The Globe foi inaugurado em 1599, ele fazia parte de um novo tipo de diversão exclusiva de Londres. Teatros com um propósito específico eram um fenômeno na cidade. Havia atores consagrados que viajavam, mas um teatro com palco ou camarins e algum projeto de iluminação era coisa de Londres. Nobres e ladrões, alunos e prostitutas, multidões de trabalhadores se amultuavam no The Globe. A experiência de ir ao teatro era algo entre um jogo de futebol e uma boate. Era entretenimento popular de massa. Era de reputação ligeiramente duvidosa. Devia ser barulhento e a maioria não devia conseguir ver nada da peça. Era socialmente aceitável que se bebesse, comesse, jogasse e fumasse durante as apresentações. Não havia banheiros públicos e ninguém precisava sair do teatro se ficasse apertado. Se o público não gostasse do espetáculo, ele deixava isso bem claro. A situação anárquica e selvagem dos subúrbios do sul estava perturbando os cidadãos sóbrios do outro lado do Tâmisa. E ninguém desaprovava mais Southwark que os puritanos. Eles eram protestantes ortodoxos, alguns chamariam de estraga-prazeres. Seus sermões aconselhavam o público sobre os malefícios do álcool, do sexo, da dança e, acima de tudo, do teatro. O palco, com seus caricatas, sua lascívia, suas tramas românticas e estrangeiras, ficava a milhões de quilômetros de qualquer ideal que os puritanos aprovassem. Na verdade, eles enchiam as peças com tudo que os puritanos desaprovavam. As vestes femininas, os gestos femininos. Os puritanos eram contra quase qualquer coisa que você possa gostar de fazer para se divertir. Os puritanos, liderados por Oliver Cromwell, também eram contra o rei e apoiavam um papel maior para o parlamento. As relações entre os dois lados pioraram. As autoridades temiam que os teatros virassem um canteiro para a rebelião civil. A preocupação dos puritanos com intrigas políticas através dos teatros se tornou tão forte que, quando chegamos à Guerra Civil Inglesa, em 1642, Cromwell fecha todos os teatros da Inglaterra. Ele sabia que eram perigosos, e a maior parte da Inglaterra não queria uma guerra civil. E se os atores dissessem a eles que não deviam querer, poderia reforçar ainda mais a ideia. Então ele fechou todos e ficaram fechados por 18 anos. Nenhum teatro permaneceu aberto. As estalagens do sul de Londres tinham produzido algumas das melhores obras literárias já escritas. No espaço de 5 anos, William Shakespeare sozinho estreou 6 de suas peças mais famosas. Mas o tumulto gerado pela Guerra Civil Inglesa nos anos 1640 pôs um fim repentino a essa cultura vibrante e criativa. Londres mergulhou numa era de fundamentalismo religioso selvagem e debate político inflamado entre os defensores do rei e os do parlamento. Uma batalha que culminaria com o triunfo dos puritanos e a morte sangrenta do rei. Por 11 anos, a Grã-Bretanha foi uma república chefiada por Oliver Cromwell. Sob seu julgo, Londres foi um lugar sombrio. Os teatros vazios de Southwark foram destruídos, os esportes de domingo proibidos e a comemoração do Natal abolida. Quando Charles II foi restituído ao trono em 1660, os londrinos ansiaram por uma volta aos bons tempos. Eles tinham esperança de que, com um monarca jovial, pudessem desfrutar de um período de paz e prosperidade. 20 anos haviam se passado desde a desordem da Guerra Civil. Fazia 300 anos da devastação da peste negra. Mas nos 2 anos seguintes,
Londres seria mais uma vez assolada pelo desastre. Primeiro, a peste. Depois, um cataclisma que mudaria o formato da cidade para sempre. Temos um relato exclusivo de Londres antes e depois da transformação, graças a um entalhador um pouco desconhecido chamado Venceslau Holler. Muito do que sabemos da Londres que perdemos devemos a ele. Holler chegou a Londres em 1637, um refugiado da Boêmia, a moderna República Tcheca. Do topo de um campanário na margem sul do rio, em Southwark, Holler decidiu registrar seu novo lar em detalhes. No rio, ele viu centenas de barcos carregando mercadorias entre a Grã-Bretanha e a Europa. A leste, a ponte da Londres medieval entulhada de lojas e casas. Holler não sabia, enquanto desenhava a antiga cidade superpovoada, que estava mapeando Londres pouco antes de sua devastação pela doença e pelo fogo. Seus desenhos foram a matéria-prima para sua grande obra. Um quadro panorâmico de 2,5 metros de Londres, chamado Vista Longa. No primeiro plano, vemos Southwark, com a residência do bispo ao lado de estalagens, bordéis e oficinas. Do outro lado do rio está a cidade de Londres densamente povoada, com as colinas ao fundo. A leste, o Tâmisa segue até onde a vista alcança. O que essa visão tem de bom é o fato de mostrar toda a cidade com riqueza de detalhes, o que é inacreditável. É incomparável, é a única do gênero em vários aspectos. Uma das características é a grafia de alguns nomes, tipo Igreja de St. Paul. E essa grafia aqui é Usuísca, em vez de Ursuísca. Porque em inglês não era a primeira língua de Holler. Mas existe uma peculiaridade no incrível desenhista que ele era. E em seu olho para os detalhes. As casas, as pessoas andando pelas ruas, os jardins. É um registro maravilhoso. Para olhos modernos, a Londres do século XVII parece charmosa, mas a quantidade de detalhes no desenho de Holler disfarça o fato de que muitas partes da cidade estavam desmoronando. Londres estava muito mal conservada, comparada a Paris, que estava sendo reconstruída como uma grande cidade. Comparada à Itália com seus prédios clássicos, os prédios de Londres foram deixados de lado. Primeiro na Guerra Civil, depois durante o Reino Unido. Havia tropas estacionadas dentro de St. Paul, cavalos amarrados na velha St. Paul. E como tinha sido atingida por um raio em 1564, uma torre tinha caído. Estava uma bagunça. A gravura de Holler é um dos poucos registros que temos da antiga estrutura medieval. Holler levou anos nos detalhes e estava geralmente sem dinheiro. Desesperado por uma comissão em 1660, ele escreveu ao novo rei Charles II propondo um mapa de Londres. Um mapa vai ter 3 metros de largura por 1,5 metro de altura. Ele vai conter não só ruas, becos, vielas medidos proporcionalmente, como também os prédios, representados o mais fielmente possível, conforme o espaço permitir. Essa é uma amostra do mapa de Holler, que ele fez para mostrar ao rei como ficaria a obra pronta. Ele fornece um vislumbre da vida dos londrinos na época. O rico desfile pelo bairro da moda de Covent Garden. Nos vastos gramados de St. Giles Fields, trabalhadores aram a terra. Há até festeiros dançando ao redor do mastro, marcando a volta das comemorações do Dia do Trabalho, banidas durante a Guerra Civil. Mas o rei não pôde pagar os custos de tamanho projeto para a grande decepção de Holler. Mal sabia o artista que a cidade densamente povoada estava prestes a desaparecer. Em 1665, Londres foi revisitada por seu pior pesadelo.
A praga. A doença se espalhou rapidamente pelas imundas ruas superpovoadas. Registros mostram que este surto foi a pior epidemia desde a peste negra 300 anos antes. Começou devagar em maio, matando 31 pessoas em St. Giles, um dos bairros mais pobres. Em julho, ela recuperou seu ímpeto e passou a matar 1.000 por semana. Em agosto, as mortes somavam 2.000 londrinos por semana. Em setembro, atingiu o ápice de mais de 7.000. Em dezembro, a peste já tinha erradicado 100.000 pessoas, 1/5 da população da cidade. 2 das vítimas foram o filho de 22 anos de Hollard, James, e o editor dele. Os negócios de Hollard foram muito afetados durante o ano da epidemia, já que os clientes ricos abandonaram a cidade enferma. E o pior ainda não tinha passado. O ano seguinte, 1666, encheu os londrinos de presságios. A Londres do final do século XVII era muito supersticiosa. De certa forma, as pessoas viam esses desastres de uma forma bem pragmática. Elas viam como uma punição de Deus pelos pecados. Falsos profetas apareciam em cada esquina para dar avisos terríveis sobre desastres iminentes. O Quaker Solomon Eagle andou nu pelas ruas de Londres, carregando uma tigela em chamas. Londres. Londres pecaminosa como Sodoma e Gomorra. O decreto está lançado. Arrependa-se ou queime. Na segunda metade do ano, parecia que todas as terríveis profecias tinham sido cumpridas. Londres colheu tempestades. No alvorecer de domingo do dia 2 de setembro, começou um incêndio na padaria do rei em Pudding Lane, no coração da cidade medieval. Pequenos focos como esse eram comuns e no começo ninguém se preocupou muito. Quando o prefeito de Londres visitou o local, ele debochou que o xixi de uma mulher apagaria as chamas, como estava enganado. 1666 foi um ano quente, muito seco, sem muita chuva. No dia do incêndio, o vento soprava, e é claro que foi um desastre. Um vento quente que soprava o fogo para o oeste. Não tinha como ninguém apagar. Os londrinos nunca tinham vivido um desastre dessas proporções. Em 24 horas, o fogo saiu do controle e ia de rua em rua, devorando as casas contíguas de madeira e breu. Ao anoitecer do dia 2 de setembro, o coração da velha cidade estava em brasa. As pessoas que achavam estar seguras agora fugiam. O oficial da Marinha Samuel Pepys registrou em seu diário os esforços inúteis dos londrinos para salvar suas propriedades. Todos tentavam retirar seus pertences e jogá-los no rio. Os pobres ficavam em suas casas até o fogo tocá-las e depois corriam para os barcos. Entre eles, os pobres pombos, que odeiam deixar seus ninhos, vagavam por janelas e varandas até alguns queimarem as asas e caírem. Na segunda-feira, 3 de setembro, as chamas destruíam 100 propriedades por hora. Os tementes a Deus viram no fogo uma expressão da ira divina pelos pecados da cidade hedonista. Como nas palavras do puritano Thomas Vincent. Agora o fogo assume o comando e queima sem dó. E Deus, com um enorme fole, sopra o fogo fazendo com que se espalhe rápido e com tanto vigor e raiva, revirando tudo com tal fúria, que toda a cidade corre o risco de desolação. O terceiro dia de incêndio foi o pior. Comerciantes tentavam desesperadamente salvar seus estoques, colocando onde pensavam estar seguros. As livrarias e papelarias encheram as criptas das igrejas de papel, criando um estopim para o fogo. Quando a principal igreja de Londres, a Catedral de St. Paul, pegou fogo, centenas de livros, inclusive 300 cópias da história de Hollard, se esvaiu em chamas.
No total, livros no valor de 150 milhões de libras em dinheiro de hoje foram destruídos. As perdas pessoais de Holler foram enormes. Ele presenciou horror e devastação ao seu redor, mas percebeu que estava testemunhando um momento de definição da história da cidade que ele conhecia tão bem. Como um fotojornalista, ele se pôs a trabalhar retratando a morte da Londres medieval. Com seu olho para detalhes, Holler desenhou a terrível trilha do fogo pela cidade. Na quarta-feira de manhã, o vento tinha diminuído e o fogo perdido a intensidade. 36 horas depois, as últimas chamas se extinguiam. A adorada Londres de Holler era agora um mar de entulho com ruínas enegrecidas. A paisagem familiar da margem sul estava irreconhecível. Em 4 dias, 87 igrejas, 13 mil casas e muitos prédios essenciais tinham sido destruídos. 100 mil pessoas ficaram desabrigadas. Enquanto examinavam a cena de total devastação, os londrinos tentavam contabilizar suas perdas e quase de imediato começaram a exigir compensação. Milhares de propriedades foram destruídas e cada uma tinha um dono. Às vezes vários. Algumas eram lojas, outras eram residências. Havia também escritórios comerciais com vários sócios e acionistas. Foi decidido que cada um deles teria suas propriedades de volta. E todos ficariam de olhos abertos para garantir que recebessem exatamente o que tinham e para que o vizinho não se apropriasse nem um pouquinho de seu quinhão. A vívida transcrição de Holler do incêndio se tornou uma fonte inestimável de informações para o rei e as autoridades que tentavam ordenar um enxame de queixas e disputas por propriedade. Assim, na esteira do fogo, Holler finalmente conseguiu sua maior comissão. Ele foi instruído a fazer um levantamento exato da cidade depois da calamidade do incêndio. Os mapas de Holler foram executados com a precisão de sempre. Eles figuram como registro definitivo do grande incêndio de Londres e como um lembrete preocupante da total devastação. As áreas em branco representam as áreas onde ficavam prédios. Mas mesmo esse mapa não faria de Holler um homem rico. Um contemporâneo escreveu: A epidemia e o incêndio de Londres no ano seguinte estagnaram todos os negócios da gráfica e de livros e deixaram Holler em tais dificuldades que ele nunca se recuperou. Holler morreu na pobreza em 1677, aos 69 anos. Mas a contribuição dele para a história de Londres é imensa. Venceslau Holler esteve no vértice do velho mundo com o novo. Os 175 hectares da cidade medieval que ele mapeou com tanto carinho tinham sumido. Mas o incêndio era uma oportunidade de criar uma grande cidade planejada com condições melhores para os cidadãos. A Londres moderna se ergueria das cinzas e se tornaria a maior cidade do mundo. A capital de um grande império que irradiaria poder e influência através do mundo.